Nunca pude entender a conversação que tive com a senhora há muitos anos. Contava eu 17 e ela 30. Era noite de Natal, havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do galo. Preferi não dormir, combinei que iria acordá-la à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma das minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaritiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assobrada na Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações e alguns passeios. A família era pequena. Havia o escrivão, a mulher, a sogra e uma escrava. Costumes velhos. Às 10 horas da noite toda a gente estava nos quartos. Às 10h30 a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era o eufemismo em ação. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Ela pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaritiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os Três Mosqueteiros. Velha tradução, creio, do Jornal do Comércio. Dentro em pouco, estava completamente ébrio de Dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram uns passos no corredor que ia da sala de visitas à de jantar. Ainda não foi? Não fui, parece que ainda não é meia-noite. Fechei o livro e ela foi sentar-se na cadeira que ficava defronte de mim. Que paciência. Como ele perguntasse se havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza. Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Parecia não ter pegado no sono. Essa observação, porém, equivaleria a alguma coisa em outro espírito. Depressa voltei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa. E mentisse para não me afligir ou aborrecer. Já disse que ela era boa, muito boa. Mas a hora já há de estar próxima. Que paciência sua de esperar acordar enquanto o vizinho dorme, e ainda mais sozinho. Não tem medo de almas do outro mundo? Eu cuidei de não se assustasse quando me viu. Quando vi os passos estranhei, mas a senhora entrou logo. O que está valendo? Não diga, já sei, o romance dos mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu a Moreninha? Do Dr. Macedo, tem um lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romances que você tem lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras, meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços, para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada, ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vi endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos espertos. Dona Conceição, creio que vão sendo horas, e Não, ainda é cedo, vi agora mesmo o relógio. Tem tempo, você perdendo a noite é capaz de não dormir de dia. já tenho feito isso. Eu não, perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso. E meia hora que seja. Hei de passar pelo sono, mas também já estou ficando velha. Que vale o quê, Dona Conceição? Tal foi o calor da minha palavra que a fez sorrir. De costume tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente, passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Tornou ao espanto de me ver esperar acordado, e repeti-lhe o que ela sabia, isto é, que nunca ouvira a missa do galo na corte, e não queria perdê-lo. É a mesma missa da roça, todas as missas se parecem. Acredito, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olha, a Semana Santa na corte é a mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco tinha se inclinado, fincar os cotovelos no mármore da mesa e meter o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas, as mangas caíram naturalmente,
e eu vi-lhe metade dos braços, muito claros, e menos magros do que se poderiam supor. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, apesar de pouca claridade, podia contá-las no meu lugar. A presença de Conceição espertara-me ainda mais que o livro. Continuei a dizer o que pensava das festas da roça e da cidade, e de outras coisas que me iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos, sem saber porquê, variando deles ou tornando aos primeiros, e rindo para fazê-la sorrir e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram bem negros, mais escuros, o nariz seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe ao rosto um ar de interrogativo. Quando eu alterava um pouco a voz, ela reprimia-me. Mais baixo, mamãe, para poder acordar. E não saía daquela posição que me enchia de gosto. Tão perto ficavam as nossas caras. Realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos os dois, eu mais que ela, porque falava mais. Ela, às vezes, ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou, trocou de atitude e de lugar, deu a volta à mesa e veio sentar-se do meu lado no canapé. Voltei-me e pude ver a furto o bico das chinelas. Mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se, o roupão era comprido e cobriu-as logo. Recordo-me que eram pretas. Conceição disse baixinho. Eu também sou assim. O quê? Riu-se da coincidência. Também ela tinha um sono leve. Éramos 3 sonos leves. Há ocasiões em que sou como a mãe. Acordando, costumo dormir outra vez. Rolo na cama, à toa, levanto-me, acendo uma vela, passeio, torno a deitar-me e nada. Foi o que lhe aconteceu hoje. Não. Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Pegou das pontas do cinto e bateu-os com ela sobre o joelho. Isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois, referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo, em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa relatou-se assim lentamente e longamente, sem que eu desse pela hora nem pela missa. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria, e eu pegava novamente a palavra. De quando em quando, reprimia-me. Havia também umas pausas. 2 outras vezes, pareceu-me que havia dormir, mas os olhos, cerrados por um instante, abriam-se logo sem sono nem fadiga, como se ela os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes, creio que deu por mim um embebido na sua pessoa, e lembra-me que isso tornou a fechar. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é que, em certa ocasião, ela que era apenas simpática, ficou lindíssima. Estava de pé, os braços cruzados, eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não conseguiu, pôs umas das mãos em meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Voltou as costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achara lendo. Falou de 2 gravuras que pendiam da parede. Esses quadros já estão ficando velhos, já pedi a Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava Cleópatra, não me lembro o assunto do outro, mas eram mulheres. Virgens, vulgares ambos. Naquele tempo não me pareciam feios. São bonitos. Bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferia 2 imagens, 2 santas. Estas são mais próprias para as salas de um rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro. Imagino que os clientes falem sobre moças. Naturalmente, o dono da casa deve querer agradá-los, com figura de moças bonitas. Não acho próprio para a casa de família. Tem uma Nossa Senhora de Conceição, mas não se pode pôr na parede. Nem eu quero, fica no meu oratório. A ideia do oratório trouxe-me a da missa. Lembrou-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava, com doçura e com graça. Com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava de suas devoções de menina moça. Em seguida, referiam as anedotas de baile. Uns casos de passeio, reminiscências de Paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. Quando cansou do passado, falou do presente, dos negócios da casa, das canseiras de família, que lhe diziam ser muitas, antes de casar, mas não eram nada. Não me contou, mas eu sabia.
Não me contou, mas eu sabia que casara aos 27 anos. Já agora não trocava de lugar como a princípio, e quase não saíra da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos, e entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala. Concordei para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético. Queria e não queria acabar a conversação. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente, ouvi uma pancada na janela do lado de fora e uma voz que bradava: Missa do Galo! Missa do Galo! Aí está seu companheiro, você ficou de acordá-lo, mas ele que veio te acordar. Vá logo. Já serão horas? Naturalmente. Missa do Galo! Missa do Galo! Vá, não se faça esperar. Adeus, até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou pela escada dentro. Pisando mansinho, saí à rua e achei o vizinho que esperava. Guiamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição interpôs-se mais de uma vez entre mim e o padre. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do Galo e da gente que esperava na igreja sem excitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação de véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaritiba. Quando tornei ao Rio de Janeiro em março, o escrivão tinha morrido de apoplexia. Conceição morava no Engenho Novo, mas nem a visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que casara com o escrevente juramentado do marido.